Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, o seu professor de atualidades. Na aula de hoje, nós conversaremos sobre alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 3 e 9 de agosto. É o nosso Giro da Semana, aquele pedido rápido do professor Márcio. Se você puder e quiser, curta o vídeo, compartilhe com um amigo e deixe o seu comentário. Essas simples ações contribuem muito para o crescimento do canal. Vamos lá para o primeiro fato de destaque da semana. Preços abusivos na COP30 podem esvaziar Conferência do Clima. Márcio, o que é COP30? Então vamos lá, é a Conferência das Partes. É considerado o principal encontro da ONU sobre o clima. Neste evento há uma grande discussão sobre mudanças climáticas. Beleza? Quem participa do evento? Políticos, empresários, pesquisadores, representantes da sociedade civil, entre outros profissionais interessados. Tá, Márcio, já entendi. COP30 é um evento da ONU que discute a questão climática. Pois bem, em 2025, a COP será realizada no Brasil. Já anota aí de canetinha vermelha o local: Belém do Pará, na Amazônia. Então, um local muito simbólico. Tá, Márcio, anotei. Então, o que a banca pode perguntar? Vamos lá. Duas questões simples. O que é a COP? O que a COP discute? Então, discute questões climáticas. Segundo questionamento, o local de realização da COP no ano de 2025. Belém do Pará, no Brasil. Mas o ponto central da semana não é esse. O que aconteceu? Qual é a treta relacionada à COP30? O seguinte: uma grande demanda, uma grande procura por leitos. As pessoas, para participarem deste evento, precisam pernoitar na cidade de Belém. Então nós temos uma demanda por hospedagem. E como o mercado age? Uma grande demanda diante de uma oferta não tão abundante assim, ocasiona elevação dos preços no mercado, correto? E essa é uma reclamação de várias delegações, disparada dos preços. Os dados variam muito aqui, tá? Cada fonte que eu busquei, me entregava um dado diferente, mas podemos, por exemplo, citar que as diárias atingem aí de 10 a 15 vezes o preço normal. Ah, Márcio, mas tem um grande evento, isso faz parte, tá? É uma forma de pensar. No site da COP, você vai encontrar ali diárias a partir de R$ 1.100. Não é um valor baixo, né? Para ficar 11 dias, existem algumas estimativas aí que o custo pode bater R$ 1 milhão. Então, o ponto central aqui é uma grande elevação de preços. Márcio, eu tenho uma dúvida. Os leitos são insuficientes? Segundo uma apuração, né? Existem 53 mil leitos disponíveis, 60% deles em casas. Em tese, o número é suficiente para atender aí os participantes. Tudo bem? Beleza, Márcio, mas e daí que o preço está alto? A galera tem que participar, né? Vai pagar e pronto. Não é bem assim. Algumas delegações já sinalizam uma redução no número de participantes e até mesmo cogitam a não participação no evento. Tá? Então essa é uma preocupação. Algumas delegações podem aí sofrer, né? Pode se tornar inviável a sua participação.
E aí pego essa manchete, que nem é um país pobre, tá? Presidente da Áustria desiste de participar da COP30 por custos elevados em Belém. Então, esse é o meu destaque inicial. Agora vamos para uma disputa, um aspecto geopolítico que envolve a América do Sul. As bancas gostam muito de cobrar fatos sobre a América do Sul. A manchete é a seguinte: disputa por ilha no Rio Amazonas escala e faz Colômbia e Peru deslocarem militares para a fronteira com o Brasil. Bom, temos uma região aqui de tríplice fronteira, fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Tudo bem? Nessa região, especificamente na fronteira entre Colômbia e Peru, existe uma disputa. Imaginem só que apareceu uma ilha no meio ali do rio Amazonas, tá? Então apareceu uma ilha devido ao acúmulo de sedimentos. Essa disputa, que pode ser realizada por meio da diplomacia, ganhou contornos militares. Isso porque a Colômbia acusa o Peru de ter se apropriado dessa ilha. O que o Peru fez? O Peru criou um município em que a área da ilha está incluída. Ok. Aí o presidente colombiano, Gustavo Petro, e representantes do governo, visitaram a região para demonstrar força. Então você tem o presidente colombiano, representantes do governo peruano, numa movimentação na região. Ambos querem mostrar força. Essa manifestação, num primeiro momento, no âmbito diplomática, ganha então o contorno militar, porque o governo peruano deslocou militares para a região. Então, olho nesse fato. O que a banca pode perguntar? Uma questão mais tranquila. Olha, 2 países da América do Sul disputam uma ilha que se formou no Rio Amazonas. A disputa é entre quais países? Então, Colômbia e Peru. Tudo bem? Segundo ponto, o inverso. Peru e Colômbia disputam algo. Disputam o quê? Uma ilha. Suave, de boa, não vejo nada além desse questionamento. Tema interessante, de novo no âmbito geopolítico. A Alemanha suspende exportações de armas a Israel para uso em Gaza. Rapidinho a contextualização. Há uma guerra na faixa de Gaza, no território palestino. É uma guerra entre Israel e o grupo extremista classificado como terrorista por parte da comunidade internacional, grupo Hamas. Essa guerra ela traz uma série de consequências para a população civil que vive na faixa de Gaza. Há fome, falta de medicamentos, falta de condições básicas para uma vida saudável. Tá? Então, um caos humanitário na faixa de Gaza. Tá, Márcio. Diante desse caos humanitário, Israel começa a sofrer uma pressão até mesmo de aliados. Vou dar alguns exemplos. A França anunciou que reconhecerá o Estado palestino. Portugal, Canadá e Reino Unido fizeram uma sinalização parecida. Tá? Muitos países ocidentais, historicamente apoiadores de Israel, pedem para que esse conflito em Gaza seja interrompido. Acontece que nessa semana, inclusive, foi confirmado aí por algumas pessoas vinculadas ao governo de Israel, há uma ideia israelense de tomar o controle total de Gaza. Essa ideia, ela não é ali muito bem aceita por alguns países ocidentais. E aí a Alemanha faz esse anúncio.
é uma certa pressão em relação a Israel. Vai suspender a exportação ou as exportações de armas, de equipamentos militares que possam ser utilizados na faixa de Gaza. Por que o fato alemão é muito simbólico? A Alemanha, junto com os Estados Unidos, podem ser considerados aí os parceiros mais fiéis a Israel. A Alemanha entende que tem uma responsabilidade histórica devido ao Holocausto, né? Grande perseguição e execução de judeus pelo regime nazista de Hitler, lá durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a Alemanha diz, olha, não vou mais exportar arma para ser utilizada em Gaza. O governo israelense lamenta, diz que isso é uma decepção e que essa medida alemã vai recompensar o Hamas. Questões possíveis em prova. Primeiro, qual a decisão da Alemanha? De suspender. Não é que não anunciou que vai reconhecer o Estado palestino, cuidado para não confundir isso, apenas suspendeu a exportação de armas. A França que anunciou que vai reconhecer o Estado palestino. Então não fazer essa confusão. A Alemanha suspendeu a exportação de armas. Justificativa. De certa forma, é um descontentamento com o caos, com a crise humanitária que existe em Gaza no momento. Tudo bem? E lembre-se que Israel parece adotar uma postura para tomar o controle total da cidade de Gaza. Notícia econômica agora. Pois é, descoberta de petróleo, de um poço de petróleo no Brasil, na Bacia de Santos. A empresa britânica BP anunciou que essa é a maior descoberta da empresa em 25 anos no litoral brasileiro. Então, não é a Petrobras, tá? Aqui a gente tem a empresa BP, mas o local de descoberta, o litoral do Brasil, na Bacia de Santos, não confundir com margem equatorial, tá? A banca pode brincar com isso, na Bacia de Santos. Essa Bacia de Santos, quando a gente fala, tá ali na região entre Rio de Janeiro, estado de São Paulo, pega até um pedacinho do Espírito Santo. Essa região ela faz parte do pré-sal. Vamos lembrar o que é o pré-sal rapidamente? O pré-sal é uma grande reserva de petróleo e gás natural. Ele está localizado em águas profundas, pode atingir aí mais de 7 mil metros, é uma área de difícil exploração. O Brasil tem esse know-how, né? E por que chama pré-sal? Ele está abaixo de uma camada espessa de sal, daí o nome pré-sal. Tudo bem? Marcos, o que a banca pode perguntar? Qual o anúncio de uma empresa britânica? Que descobriu uma grande reserva de petróleo, a maior em 25 anos. Em qual local? No litoral do Brasil, na Bacia de Santos. Ou ainda trabalhar com a questão do pré-sal. De novo, não confundir Bacia de Santos, não confundir pré-sal com a margem equatorial. Lá na margem equatorial, a discussão é sobre licenças ambientais para exploração de petróleo. Há uma queda de braço entre Petrobras e IBAMA. Tudo bem? E um último fato da semana, também um fato geopolítico. Armênia e Azerbaijão assinam um acordo histórico de paz nos Estados Unidos. Esses dois países aqui, eles têm uma história recente de conflitos. Ambos integravam a União Soviética. Com a dissolução da União Soviética, a formação de dois países independentes. Acontece que uma região específica, a região de Nagorno-Karabakh, aqui no mapa, ela tinha maioria de armênios, então população residente de armênios, né? Só que ficou encravada a região no território do Azerbaijão. Então, conflitos pelo controle da região foram registrados ao longo dos anos 90, depois alguns mais recentemente, agora próximo do ano de 2020. E em 2023 a gente pode dizer que esse conflito não foi encerrado, mas o Azerbaijão
conseguiu o domínio total da região e essa grande população armênia acabou deixando esse território. Tá? Então, uma área de controle do Azerbaijão. Então, esse é um ponto de destaque. Um outro aspecto merece atenção. Observem aqui com calma, vou pegar até uma borrachinha antes. Vou pegar aqui uma borracha para apagar aqui. Opa, vamos lá, agora sim. Beleza? Olhem esse mapa. Quero destacar alguns pontos, vou pegar até uma caneta para ficar mais fácil. Então aqui Azerbaijão, esse cinza mais escuro aqui, ó, território, vamos lá desenhar. Azerbaijão, beleza? Tá. E também há essa outra região que faz parte do Azerbaijão. Essa região difícil de falar, tá? Nakhchivan, região de Nakhchivan, fica aqui, ó. O que chama atenção nesse mapa? Você tem o território da Armênia que divide a maior parte do Azerbaijão dessa região de Nakhchivan. E essa separação também foi alvo de disputa entre esses dois países. E é esse ponto que chega a um desfecho agora em 2025. Foi assinado, então, um acordo de paz entre esses dois países, um acordo mediado pelos Estados Unidos por Donald Trump. O acordo inclui a criação de um corredor, olha só, corredor de trânsito estratégico, tá? Então, um corredor para acessar a região de Nakhchivan. E olha o nome desse acordo, o nome desse corredor, é interessante. Rota Trump para a paz e prosperidade internacionais, não é piada, apesar de parecer, tá? Então anota aí que a banca pode trabalhar algo nesse sentido. De boa, galera, desejo bons estudos, um ótimo aproveitamento do conteúdo e acrescento que o Márcio está com dicas diárias no Instagram, dicas de atualidades, fatos que podem aparecer em prova. Então, se puder e quiser, siga o Márcio lá na rede social para a gente poder promover uma interação legal. Um grande abraço e muitas aprovações.